Já fiz uma rápida pesquisa com vocês sobre mais ou menos a faixa etária das crianças, né? Sempre vão ser crianças, né? Gente, quero começar esse bate-papo nosso dizendo que às vezes vocês podem olhar e falar assim: nossa, já tem filho casado, já tem neto, passou fácil pelas fases, né? Não se iludam, né? Sempre são desafios, desde a bebezinho até quando eles saem de casa. Aí você fala: quando sair de casa, aí também acabou meus problemas. Não se iluda, continua, filho continua. Então, é muita oração, muita dedicação, muita aplicação, muita dependência do Senhor, né? E podemos dizer, eu e Rose passamos por todas essas fases com muitas orações, muito desafio, muito aprendizado, apanhamos bastante também, perdemos algumas, mas pela graça de Deus estamos caminhando e continuamos caminhando, tá? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, pelo cuidado das nossas vidas. Que o tema que vamos compartilhar aqui seja para edificação, para crescimento, para orientação que vem da Tua palavra. É em Cristo que nós oramos. Amém. Quero trabalhar um pouquinho com vocês, saindo talvez um pouco da adolescência e rompendo já para a fase adulta, tá? Mas eu me deparei com essa pesquisa recente que diz assim: aquela fase odiada pela maioria das pessoas, a adolescência, ganhou uma sobrevida de 5 anos. Né? Em vez de terminar aos 19 aos 18, né, idade considerada na maioria dos países, um grupo de cientistas defende que a adolescência se estende dos 10 aos 24. Tá legal? Não sou eu essa revista científica de 2018. Se bobear, se fizer novamente a pesquisa, talvez vão esticar um pouquinho mais, né? Então você está com uma faixa etária aí, então você considera a adolescência estendida. Por quê? Por vários motivos. Por vários motivos, né? Começa muito mais cedo, porque é estimulado, muitas vezes, o início da puberdade antes, e estica mais, por quê? Porque com 22, 19, 18 anos não tem a liberdade ou não tem a autonomia suficiente para sair de casa para se manter. Então não vira um adulto, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando eu me deparei com esse assunto e a importância de trabalhar com filhos adultos, quando eu fui desafiado, quando eu estava com um filho em casa de 25 anos e pensei comigo: uau, ele está fazendo a faculdade, e por quanto tempo ele vai ficar dentro de casa? Ou você é daquela ideia, só sair de casa para casar, né? Com quanto tempo ele vai ficar dentro de casa? E aí eu falei: puxa, acho que não está certo. E se não casar, vai ficar a vida inteira aqui dentro de casa? E na época ele não casava e não namorava. Foi aí que eu fui conversar com um irmão nosso, o Ebenezer, que compartilhou num retiro de homens a realidade dele com o filho dele adulto. Aí eu falei: preciso ir lá aprender um pouco. E a primeira lição que foi dada é o seguinte: não troque o colchão. Deixa o colchão, brincadeira, né? Deixa o colchão ficar bem velho, que assim eu fico incomodado. Mas a gente não faz isso com os filhos, né? O colchão é novo, tem internet, né? Tem o quarto dele, tem o espaço dele, e assim nós vamos falar um pouquinho. Também eu trabalho já há mais de 9 anos, quase uns 10 anos já, com esse grupo de pessoas. De 25, hoje se estendendo até 35, 40 anos. Então eu trabalho com essa faixa aqui na igreja, o primeiro grupo que trabalhei durante muitos anos, eu e Rose, chamado Prossigo, aquele jovem que sai da faculdade, ainda não casou, e vai ter o seu desenvolvimento ainda, buscar um lugar de trabalho. Hoje existe esse ministério ainda chamado Prossigo, e depois o Soma, que é o ministério conta daqueles que estão mais de 30 anos solteiros, né? Então eu entendo bem a realidade do que é um adulto solteiro, né? E também eu tive contato com esse material que me ajudou muito, né? Chamado Entre Pais e Filhos, né? É um livro, um bom material que vai nos ajudar. No finalzinho eu vou passar uma lista de materiais que eu baseei o nosso bate-papo aqui. Mas eu quero passar para vocês um vídeo que vai falar um pouquinho das marcas das gerações. Eu acredito aqui que a maioria dessa classe
está inserida na geração X. E os seus filhos já estão na Z, e alguns vocês têm filhos já na alfa. Eu vou passar esse vídeo, apagar um pouquinho essa luz aqui, acho que vai ajudar assim, né? Fazia e precisavam se virar sozinhas, devido ao aumento do divórcio, a maior participação das mães no mercado de trabalho e a criação Vou voltar aqui. de geração MTV e descritos como cínicos e desiludidos. As taxas de natalidade caíram durante a geração mesmo. X devido ao uso de anticoncepcionais e à legalização do aborto em boa parte do ocidente. A música da época destacou bandas de rock alternativo, hip hop, punk e heavy metal. A tecnologia avançou com empresas como Apple, Commodore e Atari, e os videogames cresceram, especialmente com o sucesso dos fliperamas e consoles como Nintendo e Atari. Os membros da geração X eram mais educados que os boomers, com maior presença nas faculdades. O individualismo e o empreendedorismo foram marcas dessa geração, que criou empresas como Google, Wikipedia, Amazon e YouTube. A expressão geração X surgiu a partir de um estudo feito por Jane Daverson, em 1964, que resultou em um livro com o mesmo nome, compilado com a ajuda do jornalista Charles Hamblet. Millennials. Os Millennials foram a primeira geração a crescer com a internet, sendo chamados de primeira geração global. Também são vistos como a geração mais azarada, devido ao crescimento econômico mais lento desde que entraram no mercado de trabalho, enfrentando dívidas estudantis e altos custos de vida. Eles nasceram na época de queda nas taxas de fertilidade e têm menos filhos que as gerações anteriores. Os Millennials são menos religiosos, mas muitos se identificam com o lado espiritual. Apesar das dificuldades, os Millennials são conhecidos por sua fluência digital, diversidade de perspectivas e forte consciência social. Eles são social e politicamente ativos e usam sua voz com confiança, mesmo enfrentando desafios econômicos. A maioria sente-se otimista em relação às suas finanças, refletindo uma visão positiva em um mundo complexo. Os sociólogos americanos William Strauss e Neil Ho foram os responsáveis por introduzir o termo Millennials. Esse nome foi dado por terem nascido perto do final do milênio e por terem crescido durante o boom da internet. Os Zoomers, ou geração Z, não são tão diferentes dos Millennials, mas têm algumas diferenças-chave. Enquanto os Millennials tiveram que se adaptar ao surgimento da internet e dos smartphones, os Zoomers já nasceram nesse contexto. Cresceram em meio a movimentos de justiça social, uma nova pandemia e lockdowns que afetaram suas experiências escolares e universitárias. Essa geração também está imersa em uma economia de atenção, impulsionada por aplicativos como YouTube e TikTok, que mudaram como a informação é consumida e divulgada. Até memes que começaram como piadas passaram a ser usados para divulgar ideias. O individualismo marca a geração Z, que adotou um espírito empreendedor similar ao da geração X. A internet e o trabalho freelancer transformaram o mercado, com o trabalho remoto se tornando mais comuns. Redes sociais agora permitem que indivíduos ganhem tanta visibilidade quanto a mídia tradicional, tornando comum os empregos como criadores de conteúdo e influenciadores. O termo geração Z surgiu a partir de um concurso online do jornal USA Today, que propunha nomes para a geração que viria depois dos Millennials. O termo ganhou força com o passar dos anos, principalmente após uma apresentação da Sparks and Honey. Geração Alpha. A geração Alpha é a mais recente e ainda tem um futuro incerto, sendo criada principalmente pelos Millennials. Conhecidos como a geração da pandemia, eles cresceram durante a crise sanitária e vivem em um mundo com grandes mudanças tecnológicas em educação e entretenimento, muitas vezes chamados de geração do iPad. Passam menos tempo com os pais e se tornam mais independentes. Com uma internet mais avançada, eles começarão a juventude na década de 30. Os principais desafios esperados para eles incluem problemas de saúde mental, desinformação e polarização. No entanto, é difícil prever exatamente o que o futuro lhes reserva. O nome Geração Alpha foi escolhido por Mark McCrindle, fundador da McCrindle Research, uma consultoria australiana, por estar em consonância com a nomenclatura científica que usa o alfabeto grego. A letra Alpha é a primeira do alfabeto grego e marca a primeira geração a nascer inteiramente no século XXI. Se você gostou desse vídeo e quer ver... E aí, descobriram onde vocês estão? Onde os filhos estão? Será que tem uma diferença aí? Possivelmente tem uma... Desculpa. Possivelmente tem uma diferença. Depois tem esse link todinho, ele passa desde lá das gerações de 1890 até aí, mas eu cortei porque os boomer é a minha geração, então não é vocês, né? Mas tem um choque. Tem um choque de realidade, né? E principalmente como você vai comunicar. Como você vai comunicar? Ou será que você consegue comunicar com os seus filhos? Mudou isso muito. Será que há uma comunicação? Será que você entende o que ele está falando? Será que você é uma influência na vida dele? Porque se você não for, você sabe quem está sendo. Eles nasceram nessa geração onde os influencers digitais têm um peso muito alto. E o que esse pessoal fala é lei e é verdade. Então convido vocês a ter essa mesma mentalidade que está relatado, olha que coisa, não,
Que geração que será que tinha relatado em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32? Será que tinha alguma geração relatada ali? Mas olha o destaque para os filhos de Isacar. É relatado que eles tinham uma perspectiva diferente, que sabiam discernir o tempo. Então, talvez aí você encontre com pessoas mais velhas, quando você está educando o seu filho, ela vai falar assim, mas no meu tempo, né? No seu tempo. Será que você hoje sabe discernir o tempo que você e seus filhos estão vivendo? Você conhece? Você sabe por que está passando por essas relações, essas questões? Além de discernir o tempo, talvez você seja um bom em discernir o tempo. E fala, de fato, é uma nova geração, mais antenada, mais ligada, mais plugada, tem isso, tem aquilo e tal. E para aí, ponto. Não. Olha o que aconteceu com os filhos de Isacar. Eles discerniam o tempo para saberem. Então tinha um propósito de discernir o tempo. Você discerne o tempo para fazer alguma coisa sobre. Não é para ficar sentado em cima, bacana, entendi, sou um entendido nesse assunto, sei que estamos em gerações e épocas diferentes, os filhos têm outra vivência, outra convivência, mas aqui o texto diz, eles sabiam discernir os tempos, a época, o que estava acontecendo, para conduzir os filhos de Israel, se sabia se ia para uma batalha com tantos homens ou com poucos homens, que era a realidade. Então essa, pai, é para você e mãe. Será que você está discernindo, está entendendo e está aplicando aquilo que precisa aplicar para o seu filho? Que talvez você ficou parado no meio de algum desses assuntos aí. Então, como você comunica com essa geração? Como é que você fala com ele? Primeira coisa, você precisa ser muito autêntico. E quando eu falo de ser autêntico aqui, significa o seguinte: não adianta você falar e não viver. Você chegar para ele e falar assim, você precisa ler a Bíblia. Ele nunca viu você lendo a Bíblia? Esquece. Ele prefere seguir o cara no YouTube. Se você falar para ele que precisa orar e você não ora, esquece. Se você falar para ele que ele tem que ser mais generoso e você é avarento, esquece. Porque uma característica é isso. Eles querem autenticidade. Então você precisa ser autêntico. E espera-se de um pai crente no Senhor que seja autêntico. Né? Qual é a linguagem deles? Muitas vezes a gente apanha na linguagem. Outro dia a Rose estava me contando a experiência que ela teve com uma jovem dessa geração que ela foi aconselhar. E a moça já estava aí já para os seus 17 e tal, foi aconselhar. E de 5 em 5 minutos no bate-papo, tocava o celular da garota, a garota virava, olhava, virava, olhava. Virava, olhava. Você falou, uau, será que ela está entendendo o que eu estou falando? Aí a Rose falou o seguinte, já sei o que eu vou fazer. Conversou, tinha que conversar, resumiu toda a conversa e mandou um WhatsApp para a menina. Né? Aí a menina falou, tudo bem, tá, ok. Então será? Mas agora será que você vai ter que conversar só por WhatsApp com o seu filho? Mas será que você entende a linguagem dele? Está entendendo o que ele está falando? Outra coisa também é que muitas vezes você é um pai do estilo sermão, só quer dar sermão para os filhos e quer pregar para os filhos. Será que funciona com essa geração? Eu acredito que não. Eles não estão, eles desligam a chave. E você vai ficar falando, e você não atingiu o coração dele, não resolveu nada. Eles também têm uma característica que eles querem um senso de pertencimento. Eles querem fazer parte. Eu não sei quantos repararam no feriado que nós tivemos, né, um feriado católico que nós tivemos essa semana, e a Rose me chamou a atenção para isso, a quantidade de jovens montando aqueles tapetes nas ruas. Que faz ali aquela procissão de Corpus Christi e tal, né? Por que muitos jovens? Porque está fazendo alguma coisa. Ele pode falar assim, eu fiz isso, né? E muitas vezes nós, como pais, não queremos envolver os filhos ao fazer coisas. Deixamos eles mais como só, ele participa. Não, ele tem que fazer parte, ele tem que se envolver bem mais. E também, já disse lá na autenticidade, mas sua vida vai falar bem alto.
Então, se você negociar, não, não precisa ir agora na igreja, não. Não precisa ir em tal reunião. Não precisa, o seu filho, meu querido, vai fazer a mesma coisa. Não precisa de Deus. E o que eu estou falando aqui não é religiosidade que você tem que pregar para o seu filho. Porque se você estiver pregando religiosidade, está tudo errado. Você tem que pregar um relacionamento genuíno com Jesus. Se ele vê isso na sua vida, ele vai espelhar isso. Se ele não vê isso na sua vida, esquece. Você pode fazer o discurso que você quiser, não adianta. Então é relacionamento. Então isso são algum modo de você comunicar com essa turma. Mas fatos que vão ocorrer, tá? Então aqui a conversa era assim, que ótimo que eu vou com 18 anos já pôr a mala fora de casa. Será? Com 17 ele entra na faculdade. Ele vai até os 22, 23. Se um curso de 4, 5 anos. Só que no meio desse curso ele vai resolver fazer um intercâmbio fora do país. E você vai aprovar. Porque você vai falar, vai ser uma experiência internacional. Aí logo em seguida o que vai acontecer? Ele vai ter que arrumar um estágio de trainee. E o que ele ganha? Quanto que ele vai ganhar num estágio? Ou num trainee? Quanto que ele vai ganhar? Você acha que ele vai sair de casa? E ele vai morar num lugar, num bairro tão bacana qual você mora, no condomínio seu, que tem piscina, uma casa bacana que nem a sua, que você tem um quarto para ele, com colchão, roupa lavada, com internet, né? Com todos os aplicativos, os streamings que ele pode usar. Quanto ele vai precisar ganhar para sair de casa? R$2.000 ele consegue sair de casa? Mas não sai, hein? Não sai, não paga nenhum aluguel. Né? Aí ele vai começar a se efetivar. Aí ele efetivou. Aí ele vai ter o primeiro emprego talvez com 24, 25. Né? Aí ele tem um salário baixinho. Opa, aqui o cabo aqui. Né? Aí ele vai sair, aí ele está pronto. Com quanto? 26, 27. Você fala de jeito nenhum, porque eu posso falar para você, com 24 você vai falar, eu estava casando, com 25 eu estava casando. Mudou. E não vem... Oi, pode falar. Eu acho que isso é um pouco também de deixar eles participarem. Do quê? Você fala, ou deixar eles experienciar coisas. Sim. Para eles criarem as opções deles do que fazer e ter essa confiança de sair. Vou falar disso já também. Mas na realidade, porque na realidade é o seguinte, no passado, estou falando da minha época, a primeira coisa que você queria, de fato, era sair da casa do pai e da mãe. Você queria sair. E quando você ia ganhar? Você nem pensava quando você ia ganhar. Você não sabia nem se dá para sustentar. E onde você ia morar? Também não interessava. Você ia morar em qualquer canto. Mas hoje, eles têm que sair com um patamar melhor. E nós, a sua geração, a minha geração, proporcionou isso. Por que eu fiz esse desenho aqui? Porque essa aqui foi a realidade dos meus filhos, tá, gente? É a realidade dos meus filhos. Faculdade, curso de 5 anos, um intercâmbio fora, mais um ano, vai começar no empreguinho, vai. E aí sai com 25, 26, 27, né? E você, pai e mãe, tem que estar preparado. Por quê? Aí você está com esse homem e essa mulher dentro da sua casa. Diga lá. Isso funciona para ambos os sexos? Com certeza. Meninos ou meninas? Tanto faz. Porque uma menina que com 26, 27 anos não casou. Isso, então. E aí? Então você tem a sua filha que com 25, 26 não casou. Você falou assim, só vai sair de casa quando casar? E aí? Deixa no ar essa aí, depois eu respondo. Depois eu vou responder lá para frente. Se der tempo, pelo andar da carruagem. Teve um filme que foi muito icônico. Muitos de vocês assistiram. Né? Esse filme, o nome em português não tem nada a ver. Não tem nada a ver o nome em português. A ideia desse nome é o seguinte, é o lançamento que falhou. Tá? Qual que é a ideia disso? Tá? O pai estava com o filho dentro de casa
E nos Estados Unidos é muito comum, eles escolhem faculdades fora da local que eles estão, ele vai para a faculdade. E depois da faculdade ele vai embora, ele não volta mais para casa. Isso era lá atrás, hoje já não é mais assim. Hoje eles estão voltando para casa, morando no porão da casa do pai, jogando videogame parte da manhã e outra parte da manhã eles estão trabalhando no empreguinho McDonald's da vida só para se sustentar. Então, um jovem adulto, geralmente de 20, 30 anos, que vive com os seus pais, chamado de twisters, por não poder pagar ou não está disposto a viver de forma independente. Ele não quer viver de forma independente, ele quer viver. Por que eles não saem? Vários motivos. Primeiro, baixo salário. Segundo, conforto do lar. Localizada a casa está bem localizada. Então, eu vou sair daqui, vou ter que morar lá na periferia para pagar um aluguel barato. Eu vou perder meus amigos, minha rede de relacionamento. Eu preciso comprar meu imóvel. Mas em vez de comprar um imóvel, ele está trazendo a ideia de prazeres temporários. Ele não vai guardar dinheiro para comprar imóvel. Ele prefere jogar, festas, saídas. Essa é uma pesquisa para não cristãos, tá? Mudar de emprego até achar o emprego dos sonhos. Isso tem muito, tá, nessa geração. Eles querem o emprego do sonho. E aí, quando o emprego não está legal, eles usam a seguinte expressão: esse emprego está opressivo. Isso. Não, é opressivo. Agora, gente, cá entre nós, qual que é emprego que não é opressivo? Qual trabalho não é trabalho? Senão ia mudar de nome, não ia chamar trabalho, ia chamar férias, descanso, lazer. Se é trabalho, é trabalho. Mas essa geração não entende assim. E isso, tá tóxico o negócio, né? Eu não posso casar agora, porque eu tenho que me estabilizar. Mas você viu quanto é a estabilidade dele? 25, 26 anos. Eu preciso me divertir antes de casar. Eu preciso de amigos ou nova família. Eu não sei, será que eu quero isso mesmo? E também, os incrédulos vão querer mais parceiros sexuais. Onde já se viu? Vou casar? Já. Então essa é uma pesquisa desses twitters. Isso já é uma pesquisa, não é muito nova, mas se aplica muito bem ao nosso contexto. Tá? Então, para que vou fazer isso? Aí o que acontece? Surgem conflitos. Filho dentro de casa, você dentro de casa. Por parte dos filhos, acomodado. E por parte dos pais, dependência. E aí você, de certa forma, acostumou. É gostoso ter o filho em casa, né? De vez em quando ele fala, eu te amo, mãe, né? Mas não tira uma meia para lavar, né? Eu te amo, pai, né? Tem um dinheirinho aí para sair, né? Aí, e pior ainda se ele começa a namorar cedo. Não vou nem entrar nesse assunto aqui, que é outro estudo. E quem vai pagar esse namoro? É você, pai. Pai, eu preciso comprar um presente para a namorada. Você que vai comprar. Pai, precisamos sair para jantar com a namorada. É você que vai levar. Né? Então, onde vem essas conversas? Mas pro fim do estudo, lá para você ficar sentadinho aí. Primeiro surgem os conflitos com a ideia do síndrome do ninho cheio. Tá? Filhos estão saindo cada vez mais tarde da casa dos pais. Na maioria dos casos, essa nova configuração familiar tem tornado mais difícil para os casais de meia idade manter vivo o seu espaço. Então o filho não quer sair do ninho. Por quê? Todas essas vantagens que ele tem. Tá? E também esses filhos, é aquilo que eu falei para você, muitas vezes ele frequenta a faculdade um período, e outro período, e se ele for um bom aluno, outro período, sabe o que ele vai ficar em casa fazendo? Jogando videogame o dia inteiro. Estou falando nada errado não, gente. Pode fazer uma pesquisa por aí. Né? E as meninas, por sua vez, vão ficar nas redes sociais batendo papo com as meninas que elas acabaram de ver. O dia inteiro. Vocês vão passar por isso. Espero que passem bem por isso. Né? O segundo caso aqui, quando surgem os conflitos também, corre ainda para a degradação econômica dos idosos. Surge a geração nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego. Isso é o mundo que está falando, tá, gente? Esse daí eu tirei de artigos do mundo. São filhos que deixam as suas responsabilidades pessoais para os pais e avós.
da casa, comida, roupa lavada, passada, plano de saúde, previdência, até manutenção pessoal, passando muitas vezes até pelas despesas como os filhos de casamentos desfeitos. Muitas vezes o casamento desfaz, volta para a casa dos pais. E como desfez o casamento, o pai vai sustentar ainda. Aí você fala, mas isso daí lá para uns 50 anos, não, estou falando de 23, 24, quando o casamento não dá certo, volta para a casa do papai e da mamãe. Né? E também surge conflito, né? Quando os filhos querem viver às custas dos pais, mesmo sendo adulto. E os outros, para os pais, né? Os filhos são sempre a ideia do bebezinho. Ah, é meu bebê, né? Então ele precisa ficar, né? Vou ficar com o meu bebê, meu querido, né? 25 anos, tá lá, né? Não tira um copo, não lava uma xícara, né? Mas a gente dá risada, mas é isso que está acontecendo na sociedade. Aí quando você, que está já num cargo aqui da sua idade, num cargo muitas vezes de gerência, você sabe o que você está enfrentando por aí. Você pega uns funcionários e você fala, nossa, o que aconteceu? É essa geração que está chegando. E vai piorar. Vai piorar bem, tá? Muito bem. Também tem os conflitos. E a minha pergunta é para você. Qual o conflito que você tem hoje? Você trata os seus filhos como bebê? Ele está, eu pus aqui entre parênteses, pendurado em você? Faz faculdade e o resto do dia fica à toa? E muitas vezes tem conflitos de fé dentro de casa? Como é que é isso? Porque muitas vezes eles não estão concordando com a fé que você professa. E aí? Acabei de ler um livro esses dias, muito interessante. O livro se chama Filhos Desviados. Né? E quem escreve o livro? O pai e a filha que se desviou. E depois, graças ao bom Deus, ela chega a se converter. E o cara é um pastor, tinha 4 filhos. E ela não quis nem saber de nada, essa daí. Né? Então, muitas vezes, você tem um filho dentro de casa que confronta a sua fé. E aí, o que você vai fazer? Então, qual que é o seu conflito? Depois aí você avalia, e depois a gente, se quer conversar, a gente conversa. Né? A equipe aí de educação de filhos está aí pronta para ajudar com qual o seu conflito. Né? Se não tiver, eles vão arrumar caminhos. A questão é o seguinte, os filhos, vocês têm que entender isso. Tem um tempo limitado dentro da sua casa. Tá? E se ele não casar? Aí vem a questão aí. Você vai ficar com seu filho dentro da sua casa até os 30 anos, 40 anos? Minha resposta é não, não vai ficar. Gênesis vai falar, por isso deixa pai e mãe e se une, mas pode ser que não una. O que esse autor vai dizer? Quando permitimos que nossos filhos adultos se afundem nos prazeres ano após ano, não estando fazendo um favor a eles. Pelo contrário, estamos possibilitando a imaturidade e o egoísmo. Por exemplo, quando consistentemente garantimos o sustento financeiro deles, estamos removendo o incentivo que levaria a estabelecer a sua própria carreira. Aí tem o texto de Provérbios também, que eu vou ler mais para frente. A necessidade compele ao trabalho, mas muitas vezes nós não vamos deixar eles terem necessidades. Nós vamos suprir todas as necessidades. Quando damos o carro, telefone celular, quarto, comida, alguns jovens se sentem pouco incentivados a adquirir uma habilidade e trabalhar duro. Eles são capazes de usufruir dos frutos da prosperidade sem ter que se sacrificar. Muitas vezes nós vamos fazer isso, porque nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Não tem nada de errado com isso. Mas muitas vezes eles não estão chegando caindo assim, sem fazerem nada. Né? Em vez de brigar para manter o controle, devemos lutar para mudar nosso relacionamento de pais controladores para amigos respeitados. Estou falando de filho adulto. O que já talvez foi abordado aqui é isso. Quando os filhos são pequenos, até 11 anos, 12 anos, o pai, desde essa idade menorzinha até 10, 11 anos, quer ser amigão do filho. E não quer ser autoridade, não quer ser pai.
Aí quando chega de 11 em diante, que chega na adolescência, pré-adolescência, aí você quer ser autoridade. Tá errado? É o inverso. Você tem que mostrar a sua autoridade de pai até 11, 10 anos, é a vida inteira, é lógico. Mas quando chegar nessa vida adulta, o papo vai ser outro. Então, se você não criar relacionamento de conversa, você perdeu o filho, sinto de dizer. Criar filhos não se resume ao que desejamos para os nossos filhos ou de nossos filhos, mas o que Deus, em sua graça, planejou fazer por meio de nós em nossos filhos. É um pouco diferente. Porque muitas vezes você tem uma ideia, né, de como criar o filho, mas nunca perguntou para Deus como é que eu devo criar o filho. Esse outro autor vai dizer também, precisamos de um passaporte para entrar em terras estrangeiras. Você precisa, né? Alguns lugares visto para você entrar. Assim, precisamos de autorização para conquistar o direito de falar sobre a vida de outro adulto. Estou falando de filho adulto dentro da sua casa, mesmo que seja um filho. Podemos entrar ilegalmente, forçar a entrada em terras estrangeiras sem autorização, mas vai gerar conflito. Então você está com seu filho dentro de casa, com 19, 20 anos, e você não conquistou esse direito de falar com ele. Uma das coisas que a Rose sempre focalizou e nas nossas relações com os filhos é o canal aberto da sinceridade. E eles terem a liberdade de falar quando a gente excede algumas coisas, para não criar milindres. Então, às vezes, eles vêm, às vezes a gente fala como pai, é a função do pai, muitas vezes, ser o chato. Aí eles ficam meio acuados, não respondem por educação, mas aí depois eles voltam e falam assim, acho que vocês foram além do que devia. Isso estou falando de filho adulto, já casado, inclusive. Falo assim, então me perdoa, nós somos demais. Mas isso serve para o filho que está dentro de casa. Então, esse visto, ou esse carimbo no passaporte, você vai ganhar quando? Quando, na realidade, você tiver apresentar para o seu filho amor e respeito. Efésios vai dizer, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Obediência, ela é limitada. Por exemplo, minha mãe está com 90 anos, ela não pode chegar para mim e falar assim, filho, leva o casaco que vai chover. Vou falar, não, mãe, né? Era lá, eu me viro nisso. Mas eu devo honra à minha mãe. Tem que sentar do lado dela, escutar as histórias dela, escutar quantos médicos ela passou, tadinha, né? Nessa idade, né? E tem que conversar com ela, tem que honrar ela. Tem que ver quais são as necessidades. Então, a honra, vocês que são filhos e os seus filhos, a vida inteira vai dever a vocês. A obediência ela é limitada. Vai chegar uma hora que... Né? E também a grande pergunta é que, pais, quem você quer agradar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Tem um texto triste nas Escrituras, quando chega a hora da colheita. Está relatado em 1 Samuel, capítulo 2, de verso 12 a 36. Não vou dar tempo de ler tudo aí, marca aí para você ler depois. 1 Samuel, capítulo 2, de 12 a 36, está falando sobre um profeta de Deus, Eli, e está falando dos seus pimpolhos. Homens, adultos. A Bíblia fala que eles eram filhos ímpios e imprestáveis. Imagina, cada adjetivo pesado. Eles não se importavam com o Senhor. Não cumpriam seus deveres sacerdotais. Eles tinham que trabalhar, uma certa... não fazia. Infringiam a lei sobre os alimentos, que o sacerdote tinha que pegar uma certa parte do alimento que ia ser sacrificado, uma parte ele pegava. Ele queria pegar só a parte boa daquilo, e não podia. E é interessante que Levítico, todos esses trechos levíticos, que está antes de Samuel, já alerta sobre essa prática, e fala que se eles fizessem isso, o que tinha que acontecer? Tinha que ter uma
uma reprimenda forte, tinha que ter uma disciplina dura para esses filhos. Mas eles não paravam. Eles tratavam com desprezo as ofertas que vinham para o Senhor, e eles trabalhavam como um sacerdote ali. Deitavam-se com mulheres, ou seja, tinha relacionamento sexual que não eram as esposas deles. Não ouvia o seu pai, mas o pai também merecia. O pai era omisso. Eli era omisso com seus filhos e deu no que deu. E também Eli honrou mais os filhos do que honrou a Deus. E quando acontece isso, vai mal. E aí o fim deles, tanto os dois ali, são fulminados por Deus. Sendo omisso, o que ele fez? Vista grossa ao pecado desses filhos, foi conivente com o pecado deles, permissivo e refém dos filhos, deixou o filho fazer tudo aquilo, né? Muitas vezes incentivador ou apoiando financeiramente, e aponta erro, mas não faz nada para destronar. Será que esse também não cabe só para Eli, mas cabe para nós também? Muitas vezes, sendo omissos, nós fazemos vista para o pecado dos nossos filhos. E nós não chamamos mais, hoje a igreja atual não chama mais pecado de pecado, viu gente? Então se seu filho te desobedece, ele estava nervoso, ele estava com sono, ele estava com fome. Pecado. Se ele roubou alguma coisa, pecado. Ele é um ladrão. Se ele contou uma mentira para você, mentiroso, pecado. Mas não pode falar. Para falar essas palavras, né? Onde já se viu. Aí então você é um omisso. Então você vai deixar. Aí depois, quando ele estiver no trabalho, na escola, com outros amigos, ele vai mentir, ele vai roubar. Porque meu pai e minha mãe nunca falou que isso era pecado, que ofende a Deus. E ofende ao próximo. E você passa a ser conivente. Você passa a ser permissivo. Você se torna refém do seu filho. Você muitas vezes está incentivando também o seu filho a ganhar dinheiro. Cuidado, gente. Cuidado. Muitas vezes você está traçando para o seu filho um caminho para ele que ele tem que ganhar muito dinheiro. E não ter ser um servo legítimo do Senhor. Tome muito cuidado com isso. O tipo de escola, o tipo de conversa, o tipo de coisas que você dispõe para ele. E talvez muitas vezes você pode apontar o erro. Tá vendo? Você fez isso errado. E nessa idade tem outros tipos de disciplina. Qual a disciplina mais cruel que tem nessa idade? Dá um gancho nisso aqui. Rapaz, parece que cortou um braço fora, né? Então, quem vocês querem honrar? Então, essa é a grande pergunta. Como os pais honram mais os filhos? Embora os pais não possam ser responsabilidade pelos pecados dos filhos adultos independentes, você não pode ser responsabilidade. Mas são responsáveis pelo que acontece debaixo do seu teto. Uma vez a Isabela estava no intercâmbio, ela saiu, ficou uma temporada fora de casa. Ela ficou 1 ano fora. E depois ela voltou. Aí um dia à noite ela falou assim, pai, você empresta o carro para sair? Empresto. Empresto sim. 11 horas em casa. Que é isso, pai? Eu falei, não. Que é isso? 11 horas em casa. Pai, eu tenho 20 e poucos anos. Eu estava do outro continente. Falei, tava. Agora você está debaixo de casa. Você está aqui em casa? Aí eu não vou dormir preocupado a hora que você vai chegar. Né? Você vai chegar, vai fazer barulho, se eu estiver dormindo vai me acordar. Então, você quer? É 11 horas. Se não... Hoje, naquela época não tinha Uber. Naquela época não tinha Uber, né? Não, mas a questão não era o carro. A questão era chegar àquela hora e me atrapalhar meu descanso. Então a gente precisa estar debaixo do seu teto. Não dá. Então eu conheço alguns pais, infelizmente, vou só terminar com essa, depois a gente continua,
que não quer que o filho namore, porque acha muito novo. Mas permite o namoro dentro de casa. Permite a namoradinha dormir na casa. Permite ele dormir na casa. Uau! O que você está sendo? Eli. Você está sendo Eli. Você está sendo Eli. E outras coisinhas mais. Gente, no Velho Testamento, eu vou passar bem rápido por aqui, no Velho Testamento tinha uma determinação clara, quando o filho fosse rebelde, né, que diz assim, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, isso está dizendo em Deuteronômio, servia já para quem estava ali para frente, em 1 Samuel, como a gente leu, que não obedeça a voz do seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhe der ouvido, seu pai e sua mãe pegarão, levarão o ancião da casa da cidade à sua porta, e dirão, esse é nosso filho rebelde e contumaz, que não dá ouvido à nossa voz. É dissoluto, beberrão. Então todos os homens das cidades o apedrejarão até que morra. Hã? Gostou dessa? Hã? Morre e eliminar o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Não há, gente, vamos lá. Não há um relato que isso ocorreu, tá? Mas Deus deu uma limpa. Agora, como que a gente pode aplicar hoje no Brasil? Não dá para você apedrejar seu filho, né? Esse conselho tutelar vai te prender. Mas você pode apresentar essa rebeldia. Se ele é um rebelde contumaz, já está numa idade adulta, apresente para a liderança da igreja. Tá? Se ele é um cara rebelde contumaz. Se ele infringiu leis do país, e eu já vi isso acontecer, o cara está com a carta recém-tirada, comete uma infração e a carta recém-tirada, o que vai acontecer? Ele perde, né, que é a provisória, o papai vai lá e fala que o papai estava dirigindo. Então você está criando o quê? Né? Então, se ele infringiu uma lei civil, ele tem que pagar por essa lei. Né? E descumprir o regra do lar, também, não vai deixar o lar, mas depende, se for algo da idade, se ele for da idade adulta, e está batendo de frente e está sendo rebelde, você vai ter que chegar para ele e falar, olha, seu tempo aqui acabou. Né? Você vai fazer isso com 15 anos, 16, 17, 18, mas se ele tiver lá com seus 20 e pouco, e ele for um rebelde dentro de casa, você tem que tomar alguma provisão. Abraham Piper diz o seguinte, pais de filhos rebeldes, aponte-o para Cristo. O verdadeiro problema do seu filho rebelde não são drogas, sexo, cigarro, pornografia, preguiça, crime, xingamentos, aparência desleixada, a homossexualidade ou fazer parte de uma banda de punk rock ou, no nosso caso, funk, né? O verdadeiro problema é que eles não veem Jesus com clareza. A melhor coisa que você pode fazer por eles é mostrar Cristo. Não é um processo simples ou imediato, mas os pecados na vida deles que fazem você sofrer e destrói sua mente começarão a se apagar quando eles enxergarem Jesus como ele realmente é. A única razão absoluta para realmente orar por eles, recepcioná-los, argumentar com eles, enviar mensagens, comer com eles e envolver-se nos interesses deles é para que os olhos sejam abertos para Cristo. Então, o que você precisa fazer? Se o filho é rebelde, você tem que trazer ele para Cristo. Para Cristo. Agora, se você, papai e mamãe, não está, aí é um problema. Né? Muito bem, não só de exemplos negativos vive, nós temos bons exemplos de jovens das Escrituras. Não vai dar para passar por cada um deles. José, por exemplo, 17 anos, é levado para a corte, ali na casa de Potifar, dá um excelente testemunho, vai para a prisão, dá um excelente testemunho, chega com 30 anos para ser um dos maiorais dentro do Egito. Jovem ainda. Davi era o caçula de uma família. E o Senhor é com ele. Ele é um rapaz que enfrenta o gigante. Daniel, um jovem também, talvez 15, 16 anos, levando para uma corte babilônica. E de fato não se deixou ser envolvido com as coisas do rei. João Marcos, que você vê no Novo Testamento, era um jovem. Foge quando Jesus é preso. Paulo confronta, põe ele para fugir depois, mas depois Paulo fala, ele me é útil. Timóteo também era um jovem,
Jovem, vamos dizer assim, beirando os 30, tá? Mas era jovem. Então, quando você está com um filho em casa que é jovem, quando tiver jovem, fala, mas eu não tenho exemplo, só tenho o exemplo negativo do filho de Eli. Debruce-se sobre essas biografias aqui. Estude esses homens e aplique ao seu filho ou sua filha, tá? Também nós temos aqui uma questão de expectativa e realidade. A expectativa do pai, que seu filho estude e trabalhe. A realidade, muitas vezes, é ele só estuda. Ou diz que estuda. Né? A expectativa do pai, o pai muitas vezes quer que ele estude. Ele vai só estudar. Aí ele não estuda e folga. Né? E muitas vezes a expectativa do pai, sairá de casa só casado. Né? E ele está com 30 anos, está solteiro. Vai ficar na sua casa? Não. Ele sairá de casa aos 25, mas ele já está com 30. Está em casa ainda. E aí, o que você fez para se mudar? Após os estudos, um bom emprego. Aí vem uma crise no mercado. E ele não consegue arrumar um bom emprego. Fará um intercâmbio. E a realidade, você não tem recurso para mandar para o intercâmbio. Como é que faz? E assim vai. Então, tem que alinhar essas coisas. Expectativas que você tem, papai. E a realidade, nua e crua. Você precisa alinhar isso. Senão você tem choque. E também a questão aqui é que entra como ando e bate-papo. E aí acho que vai começar a responder a pergunta que o Rafael comentou. Vida acadêmica. Ele vai fazer um técnico? Ele vai fazer faculdade? Ele vai fazer um ensino médio aonde? Muitos de vocês, quando eles chegam com 16, 17 anos, eles já têm que prestar o vestibular. Gente, o que sabe com 16, 17 anos? Talvez ele tenha muito conhecimento. Porque hoje o que eles estão aprendendo até o segundo grau, aí, antigo segundo grau, ensino médio, quase era matéria de faculdade, quase final de curso. Então eles têm conhecimento. Então vocês aproveitem a igreja. Esses dias eu estava conversando com um casal aqui que o filho está para fazer universidade. E ele falou, acho que é nessa área de TI, computação, alguma coisa assim. O pai e a mãe falou assim, escolha aqui 3 homens da igreja que estão nessa área, em ramos diferentes, e vai bater um papo com eles. Vê se é esse mar de rosas, né? Que todo mundo fala, que fica milionário, né, Tito? Alexandre, vai ser o Bill Gates, né? Será que é assim? Não. Vai conversar. Mas você tem que conversar, pai. Você vai só deixando a coisa acontecer. Talvez quando ele estiver no ensino médio, com uma certa idade, você fala assim, opa, será que tem um jeito dele trabalhar no período de férias? Porque as férias começam novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quando ele está no primeiro ano de faculdade, vai começar em março, quase 4 meses ele fica dentro de casa com 18 anos. Arruma um bico, conversa com o irmão da igreja, mas paga um salário mínimo para sair de casa, para te dar valor. Vida profissional. Aonde? O que ele vai fazer? Por exemplo, muitas vezes ele vai querer uma carreira que não existe mais. Um dos cursos que a Isabela queria fazer, acabou, não existiu o curso. Eu falei, vai conversar com pessoas. Não, esse curso aí de terapia ocupacional não existe mais. Fisioterapeuta pegou, psicólogo pegou, tal pegou, não existe mais esse curso. Não existe mais essa profissão. Então também tem que estar o pai tem que estar um olhar atento, que profissão que não vai ter mais? Precisa conversar com ele. E também, e vida espiritual? Seu filho, da idade que eles já estão aqui, é para eles estarem servindo na igreja. Todos eles. Mas eles não são membros, não tem importância. O semear recruta toda essa garotada que são filhos de vocês para começar a ser ajudante de classe. Para ajudar no cultinho. Para tirar xerox. E aí eles vão começando. Então, meu filho tem habilidades musicais, começa tocando no cultinho. Depois eles vão tocar lá na frente. Você precisa envolver ele. Ele precisa começar a servir na igreja. Sim. Isso. Exato. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Olha que coisa boa, né? Para ver os desafios, né?
E me interessei por essa área. Não, eu me interessei pela área comercial. Legal. Vai conversar com a área comercial. Vai ver se é o mar de rosas. Como é que funciona o mercado. E assim por diante. Vida emocional. O que você conversa sobre namoro com seu filho? Mas ele é muito novo, ainda não interessa. Desde pequeno você tem que conversar. Quem ele vai namorar? Qualquer uma? Quem ele gostar? Não. Quem serve é o Senhor. Então, desde pequeno, a gente tinha para com os nossos, papai, mamãe, vou casar pequenininho. Vai sim, com alguém que seja do Senhor. Não precisa ser da igreja a fonte. Precisa ser do Senhor. Então, você conversa isso com os filhos? Muitas vezes não. E também relacionamento e amizades. Tem hora que tem amizades que não são benéficas para o seu filho. Você, muitas vezes, vai ter que cortar. Aí você vai ser o chato, onde já se viu, o pai não tem nada a ver, mas você precisa. Então, como anda esse bate-papo? E afunilando mais o bate-papo, Efésios vai dizer que, seguindo a verdade em amor, você tem que falar a verdade em amor com o seu filho. Você tem que apontar para ele. E tem que falar verdades. Dentro do linguajar dele, dentro da idade dele, mas você tem que falar com amor. Também o seu linguajar é uma linguagem do sábio, é saúde, como diz, alguém a cuja tagarelice é como a ponta da espada, mas a língua do sábio é medicina. Será que você é um pai que só fala e não diz nada? Não resolve. Ele começa a escutar você, ele, dentro da cabeça dele, põe na tecla mute. E o pai, não resolveu. Então, você tem que ter um linguajar sábio, que vai atingir o coração dele, que vai comunicar o coração. E também, seu bate-papo tem que ser com graça. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, ofensiva, torpe, podre, e sim unicamente que for boa para edificar. Isso serve tanto para o cônjuge como para os filhos. Conforme a necessidade. Tem que ter uma necessidade também. Senão é ficar falando e não resolve nada. E transmita graça para quem está ouvindo. Então, o espelho do relacionamento com o filho é o relacionamento de vocês, casais. Se você não tem isso com seu cônjuge, vai ser difícil. Vai ser complicado. Outra coisa também, cuidado com ironia. Muitas vezes isso ofende. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Muitas vezes você usa muita ironia. E isso não comunica graça, isso não comunica a verdade. Você precisa comunicar. E muitas vezes tem conversas sérias que não dá para ficar ironizando. Ou ridicularizando. Isso ofende também. Escolha a hora e local adequado para a conversa. Muitas vezes conversas mais sérias não vai ser dentro do carro, saindo da escola, no meio do trânsito. Você vai ter que... mas isso precisa de tempo. Precisa de tempo. Educar filho vai tempo. Mas se você pensar, gente, passa rápido. Então, hoje eu fiz uma pergunta aqui para o pessoal, gente falando já com filho de 16, 17, e eu vi alguns pequenininhos nascer aqui, você fala, caramba, como passa rápido. É muito rápido. E tem que ser presencial. Nada de mensagenzinha, Facebook, WhatsApp, TikTok, nada disso. Você tem que conversar. Sentar, olhar no olho. Mas tem a parte boa, quando não tem os conflitos, né? Vamos olhar a parte boa também, né, gente? Tem que ter um combinado aí. Essa já está combinando, já que 18 anos vai embora, já fechou até, já comprou até a mala pro filho, né? Vai embora com 18. Pois é que tem 10 anos ainda, né? 10 anos, nossa, mãe, eu não vou, acho que viver para ver isso aí, não, vou estar velhinho, vou lembrar disso, né? Combinado que ficará em casa antes de casar. É isso o seu combinado vai ser? Pode ser que você tenha esse combinado.
né? Pode ser que não case. Provérbios 24 diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e depois deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a família. Então não é também, você vai falar assim, filho, sai de casa, arruma uma esposa e o papai vai sustentar você. De jeito nenhum. Ele também tem que ter o sustento dele para sustentar a sua família. Tá? Só que muitas vezes o pessoal não entra no casamento ou enrola no casamento porque quer ter o último enfeite na sala que faltava. Né? Tem que estar tudo pronto, senão não casa. Porque eles querem começar onde o papai e a mamãe estão terminando. Não pode ser assim. Né? Mas precisam conversar. Oportunidade também de conviver com pais antes de sair. Então, estou falando aí de filhos de 17, 18, 19, 20, 20 e poucos, né? Você tem uma bela oportunidade. O Provérbios vai dizer assim, Provérbios 4:10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. Olha que bacana. Também, talvez os bons filhos vão ficar em casa. Tá? Eles são portadores de necessidades especiais, eles não vão sair de casa. Eles vão ficar com você. Aí se você vier a falecer, talvez um irmão vai ficar, ou alguém vai cuidar, esses vão ficar a vida inteira em casa. Né? Ou também, né, quando não há conflito, alguns vão optar para cuidar dos pais ou irmãos doentes. Eu não acho que é esse, pelo menos é o desejo, isso aqui tem assunto para conversar, não vou entrar nisso daqui agora. Se vocês quiserem, Rafael tem um bom material sobre isso daí, sobre lidando com pais idosos, né? Que é o meu caso já, né? Qual é a função dos filhos para lidar com pais idosos, né? Mas muitas vezes tem alguns que fazem a opção de ficar com o pai e não casam, e fica cuidando de pai e mãe. Precisa conversar. E também circunstâncias extraordinárias, muitas vezes tem um divórcio, um abandono, a viuvez, precisa do local, mas a observação, temporário. Não é para ficar ali permanente. Às vezes precisa para até recuperar o fôlego, quer seja emocional, espiritual, para recomeçar a vida. Tá? Mas o que eles devem levar de casa? Tá? O que eles devem levar? Aqueles que estão ficando, quando você tiver com seus filhos aí de 15, 16, 17, 18, 20, né? Ora, o intuito da presente admoestação, ou a exortação, o que ela diz, né? Diz que nós precisamos o quê? Um amor que procede de um coração puro, de boa consciência, de boa fé, sem hipocrisia. Desviando-se alguns dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Mas a ideia é, o que eles vão levar de casa? Ensine sobre o amor de Deus que está em Cristo. Então, o quanto seu filho tiver em casa, não interessa a idade. Se ele falou assim, pai, eu vou casar ano que vem, e já está com 24 para 25, já arrumou seu emprego, eu vou casar ano que vem, você fala, legal, fica em casa aí, ganha um fôlego. Você fica aí. Mas você não pode deixar de falar do amor de Cristo. Você não pode falar de Deus na sua casa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então você tem que ir para lá do amor. Fala do amor de Cristo. O que mais? Você tem que ensinar a temer a Deus e viver para a glória de Deus. Desde pequenininho até a hora que ele for sair da sua casa, não interessa a idade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma e todo o entendimento. Você precisa ensinar os filhos a temer ao Senhor. Lembre-se o exemplo negativo lá de Eli. Eles não temiam o Senhor. Você precisa ensinar isso. Todos os dias. Você precisa ter tempos de orações com seus filhos. Você precisa investir. Muitas vezes nós esquecemos de dar graças. Pela casa, pelo emprego, pelo carro que vocês trazem eles para cá, pela comida. Precisa investir nisso. Precisa investir. Eles têm que entender que vem do Senhor tudo isso. Outra coisa também, ensine a valorizar as outras pessoas no lugar de si.
Lembre-se de uma das características dessa geração, uma geração egoísta. Tanto é que ele nasceu já com um aparelhinho na mão, é dele. É uma geração egoísta. Então você precisa ensinar ele a dar lugar para outras pessoas, a valorizar, a ensinar a educação. Tem de vós mesmos o sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser a Deus, igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então ensinar essa ideia de que meu pai, eu sou isso, eu sou aquilo, mesmo que você tenha um poder aquisitivo bom, ensine ele a valorizar outra pessoa, respeitar outra pessoa, cumprimentar aquelas pessoas que são invisíveis aos nossos olhos. Quem são os invisíveis? O pessoal que usa uniforme, que está num shopping passando um pano, limpando um banheiro. Essas pessoas são invisíveis. Já percebeu isso? Ninguém cumprimenta esse povo. Então precisa ensinar o filho a isso. Ensine também a comunicar-se com humildade. Porque muitas vezes eles são soberbos. Porque ele tem, olhando aqui essa sala aqui, ele tem um poder aquisitivo. Todo mundo aqui, eu estou batendo o olho aqui, conheço quase todos vocês vieram de carro para cá, não vieram? Alguém veio a pé? Só se mora aqui, não, veio de carro. E o tamanho das famílias, às vezes você tem um bom carro. Aí você saiu da sua casa, né? Você tem uma casa. E a maioria de vocês tem a sua casa própria. Só que aí o seu filho pode se achar. Por ter todas essas coisas, ele pode ser só superior. Morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Ensine a comunicar-se com humildade. Não tem que se pôr acima de ninguém. Lógico, graças a Deus, Deus abençoa a sua vida, continua abençoando, vai estar abençoando os seus filhos, eles estão usufruindo, mas eles têm que ser humildes. O que eles devem levar de casa também ensina o propósito do sexo do casamento. Rose, quando que eles deveriam conversar de sexo com os filhos? 2, 3 anos. Se você não conversou ainda, nossa! Quando você for conversar, você vai tomar um choque. Porque ele vai te ensinar. Só que, infelizmente, ele vai te ensinar o quê? O que ele escutou no TikTok. O que ele escutou com o influencer. Então, os textos de Provérbios aqui, Provérbios 16, fala da mulher imoral. Provérbios vai falar diverte contra o adultério. Coríntios vai falar sobre casamento. Você precisa colocar para isso. É muito interessante, tem um livro que todo mundo usa, aquele livro para aconselhamento conjugal, chamado O Significado do Casamento, do Tim Keller. Ele escreve aquele livro baseado numa realidade quando ele chegou na igreja lá em Nova York. Ele chegou lá, 70% a 80% dos participantes da igreja eram solteiros. E ele levou um choque. Então ele falou, vamos escrever um livro para desmistificar. Porque muitos acham, o casamento não é para mim. Então ele escreveu um livro baseado nisso. Excelente livro. Eu já vi muitos solteiros lerem esse livro e muda a visão sobre o que é casamento. Então muitas vezes você vai ter que ensinar sexo baseado nas escrituras para o seu filho. Porque senão o mundo vai fazer. E vai fazer da forma mais triste que você imagina. Hoje, 14 anos de idade e baixando para 12 anos, é a hora que os meninos e as meninas estão acessando pornografia. É muito cedo. E essas imagens fazem um estrago que você não imagina. Esse ano eu estou tratando 3 casos de homem casado. É um estrago mais ou menos que faz. Né? Então precisa ensinar quando é criança. Ensina a escolher os amigos com sabedoria. Tem amiguinhos que não é bom ter. Tem amigos que não podem andar junto. Dá tempo de eu contar uma ilustração? Muito interessante. Meu pai não era crente, eu também não. E quando eu estava no segundo ano, no primeiro ano do colegial, indo para o primeiro ano, uns amigos de classe falaram assim, nós vamos para o Guarujá. Tem um apartamento lá e a gente passa o final de semana lá. Eu falei, legal, vou falar com meu pai.
Aí cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou pro Guarujá com os amigos no final de semana. Eu devia ter uns 16 para 17 anos, sem nada na cabeça, mas nada mesmo. E qual que era a ideia para esse apartamento? O que você acha? Beber e pegar a menina. Era essa a ideia. Meu pai falou assim, quem vai? Eu falei, vai o fulano, esse cano. Tem algum adulto? Eu falei, tem. O pai do fulano. Ah, tá bom. Como é que vocês vão? Ah, ninguém tinha carro na época, nós vamos de ônibus. Pegar na rodoviária aqui o ônibus e vão até Guarujá. O pai falou, tá ótimo. Que horas é o ônibus? Ah, 2 horas. Pode ir lá, filho, pode comprar. Aí fui, comprei bilhete. Meus amigos já estavam dentro do ônibus, estou chegando. Bato de cara com quem? Meu pai. Cadê o adulto? Aí eu tentei engambelar, né? Vai estar lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, não, pode voltar para casa. Mas xinguei tanto meu pai, né? Mas vai perder a passagem? Ele falou, pode perder a passagem. Era ele que estava pagando a passagem, né? Eram más companhias. Mas eu era do mundo também, né? Então eram as companhias que eu tinha no mundo. Sei lá o que ia acontecer lá. Eles contaram depois o que aconteceu, né? Naquela época eu lamentei. Hoje eu falo, graças a Deus que eu não fui, né? Meu pai era ímpio. Mas ele tinha amor pela gente. Ele falou, vai dar ruim esse negócio. E isso eu estou falando de 1970 e bolinhas, né? O mundo é o mundo, desde isso daí. Então, você precisa escolher. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro do insensato se torna mau. Quem você vai? Treine também seus filhos na tomada de decisão. Desde pequeno você precisa começar. Quando ele é pequenininho, e ele é tímido muitas vezes, para o carro na porta da padaria, porque você vai na panificadora, você não vai deixar ele a pé até a panificadora, meia quadra de casa, mas onde se viu ele a pé, né? Então para o carro, dá o dinheiro na mão dele e fala, vai buscar lá, isso. Aí você vai aumentando. Então você precisa ensinar ele a tomar algumas decisões. Senão ele vai ficar super dependente. Vai ficar inseguro. E ele vai tomar decisões erradas muitas vezes. Isso é bom, é aprendizado. Mas ensine. Meu filho, ouve o ensino do teu pai e tua mãe, não deixe a instrução da tua mãe. Filho meu, se os pecadores quiserem servir, não consintas. Então ensine ele a tomar decisões para que os pecadores não o seduzam. Ele saiba tomar decisões. Quando a turma da escola falar, vamos fazer tal coisa, ele vai falar, opa, não vou. Porque isso ofende a Deus e ofende a meu pai e minha mãe que falou que não era para fazer. Né? Ensine também o verdadeiro valor do dinheiro, do trabalho. Muitas vezes ele só ganha as coisas de mão beijada. Você não dá uma tarefa para ele dentro de casa. Precisa dar tarefa. Precisa cobrar a tarefa. Precisa aproveitar muitas vezes o período de folga escolar e arrumar um empreguinho para ele fazer. Se tem um parente que tem uma chácara, fala, vamos lá cortar grama. Vai rastelar a grama. Tem que fazer coisa. Tem que fazer alguma coisa. Porque tem que saber o valor do dinheiro. Quando os filhos eram pequenos, era muito interessante. Você chegava para eles e falava assim, papai e mamãe não tem dinheiro para fazer tal coisa. Pai, passa cheque. Ou hoje é mais moderno, né? Faz um Pix, né? Mas da onde que sai isso? Né? Tem que sair de algum lugar, né? Não é muito simples. É a ingenuidade da criança porque vê você chegando no caixa e pagando. Paga aqui, paga aqui, paga aqui. Mas da onde saiu isso? Então você tem que ensinar isso. Desde pequeno e até quando ele está adulto. Porque depois, quando ele chega adulto, ele acha que é de fato, é só ter o cartão na mão e passar em qualquer lugar e resolver a parada. Né? Perguntas até aí? Vou concluir. Posso ir? Vamos lá. Objetivo dos filhos: crescer e sair de casa. Tá? Casado ou não. Isso é a ideia. Deixar o lar. Aí a pergunta vem: ambos estão prontos? Tanto você como os filhos? E cabe também uma avaliação real e sincera dos pais sobre a saída dos filhos com os filhos. Muitos de vocês ainda estão na idade que não dá para fazer isso, mas precisa conversar isso. Precisa tratar isso. Nunca é simples, mas precisa tratar. Tá?
Nós falamos disso, né? Primeiro, se ele é salvo em Jesus, então é sua responsabilidade. Acho que já foi, Alexandre deu aula aqui para vocês. Vocês têm que apresentar o evangelho. Quando é menorzinho, todo dia. Quando é maiorzinho, todo dia. Quando crescer um pouco mais, dia sim, dia não. Né? E assim vai. Você tem que pregar o evangelho para o seu filho. Tem que ensinar ele a temer o Senhor. Ele precisa temer o Senhor. E saber que se não obedece o Senhor, consequência tem. Tem que ensinar ele a respeitar o próximo. Ele precisa respeitar o próximo. Precisa ser educado. Bom dia, obrigado, por favor. Isso também saiu do vocabulário, tá? Ele precisa falar isso. Chegar numa roda onde tem mais idosos, cumprimentar. Não é só oi. Só oi não resolve. Porque a turma da geração mais antiga que a minha ainda gosta quando criança vem e tem essa deferência a eles. Comunicar com sabedoria. Você precisa comunicar sabedoria aos seus filhos. Senão também não funciona. Pureza na área sexual. Não é só falar que não pode fazer sexo. Porque ele fala, não faço sexo, mas fica pendurado na internet, assiste tudo que é vídeo, escuta tudo que é mensagem. Então você precisa ensinar sobre pureza sexual. Não tem nem ideia como fazer isso. Pergunta para o pessoal de educação de filhos. Ensinar a escolher os seus amigos. Eles precisam saber quem são os amigos. Ah, estou tranquilo, eles estão indo na igreja e lá eles têm bastante amigo. Opa! Os amigos da igreja têm um relacionamento genuíno com Cristo? Isso não quer dizer nada. Você tem que checar. Suas decisões também são importantes e você tem que ensiná-los a tomar decisões. E a questão de trabalho e dinheiro. Acho que são 8 dicas que tem nesse livro que eu comentei com vocês. Os recursos. Você tem esse livro do Lopriolo, é uma coletânea, são 4 livros sobre adolescência. Tem outro do Lopriolo também, que é sobre namoro. Tem essa duplinha aqui do Davi Merck sobre namoro e noivado, que Deus sempre quis. Tem uma, parte 1 e parte 2, tá? Depois também tem livros para você ler, como esse daqui. Conversa de pais com seus filhos, excelente esse livro. Outro livro também é sobre relacionamentos entre pais e filhos. Também aqui eu baseei grande parte desse estudo, que ele trabalha com filhos mais adultos. Esse daqui é um dos melhores livros que eu já li sobre educação de filho, Desafio aos Pais, do Paul Tripp. Esse livro é um livro que saiu agora. Chama Pais Desnecessários, Filhos Independentes. Não é cristão esse livro. Ele trabalha com a seguinte ideia: identificar o perfil do seu filho a partir de um diagnóstico de competências de empreendedorismo, desenvolver as 6 competências empreendedoras do seu filho. Ele fala de promover um ambiente familiar que estimule a independência e a autoconfiança. Gente, livro do mundo. Adotar práticas diárias que se transformam pequenos desafios em grandes aprendizados, trazer mais leveza para uma convivência familiar e fortalecer conexões com o seu filho. Olha, só falta pôr os versículos bíblicos no final. E esse também é um livro já mais à frente, chamado Ainda Não Casei, quando ele trabalha com a ideia quando o filho já está adulto e não casou. Esse daqui, Pais Desnecessários e Filhos Independentes, ainda vou adquirir e vou ler. Então aqui tem alguns recursos, tá, gente? Volta no primeiro. Opa, tá aí. Esses são alguns, né? Tem muito material, viu, gente? Graças a Deus tem muito material. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos recursos que temos hoje, de tantos homens e mulheres que investiram suas vidas para poder trazer para a gente material de qualidade sobre educar os filhos numa fase já mais adulta, quer seja da adolescência, quer seja da idade de jovens. O Senhor nos ensine, ó Pai, e ensine a cada um desses pais a lidar com essas novas etapas, que seja, Senhor, uma educação, uma criação para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Capacita cada um aqui, em nome de Cristo que nós oramos. Amém.